Teorias evangélicas de inerrância. Como eu falei para vocês, eu estou conversando com vocês a partir da leitura de Introdução à Teologia de Valtair Afonso Miranda e Franklin Ferreira, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do ano de 2000. E falando sobre teorias evangélicas de inerrância, nós temos a inerrância plena, a inerrância limitada, a inerrância de propósito e a irrelevância da inerrância. Vamos na plena, inerrância plena. Isso, inerrância plena, inerrância limitada, inerrância de propósito e irrelevância da inerrância. De acordo com a inerrância plena, a Bíblia ela é plenamente veraz em tudo que ensina e afirma. Isso se estende tanto à arca da história, quanto da ciência. Não significa que a Bíblia tem o propósito primário de apresentar informações exatas acerca de história e ciência. Portanto, o uso de expressões populares, aproximações e linguagem fenomênica é reconhecido e entendido no sentido de cumprir com o requisito da veracidade. Assim sendo, as aparentes discrepâncias podem ser harmonizadas. Então, nesse caso aqui, de inerrância plena, a afirmação é que ela é plenamente veraz em tudo que ensina e afirma. Eu, por exemplo, posso ter entendido errado a explicação de inerrância plena, mas, como eu disse, essa questão do Sol parar, eu entendo que, embora seja uma questão fenomênica, digamos assim, porque é um fenômeno e não necessariamente uma teoria na cabeça de Josué, ele está vendo o Sol se movimentar e ele faz para o Sol se deter. Só que eu entendo, na minha pobre compreensão, que eu acredito que Josué acreditava mesmo que era o Sol que girava e não era a Terra. Então eu assim, acredito que seria legal, né, de repente, se vocês até pesquisarem um pouco mais sobre inerrância plena nesse aspecto, porque eu não vejo a Bíblia como livro de ciência, eu vejo a Bíblia como livro de fé. Mas podemos dizer que ele, como um homem de guerra, ele poderia estar se limitando como um relógio de Acais, pela sombra. Ele se limitava, a sombra parou, outra parada. Isso, então, mas como eu disse, até nós entendemos que o Sol nasce e o Sol se põe. Entretanto, cientificamente, pelo conhecimento que nós temos, nós sabemos que não é o Sol que gira, é a Terra. Entretanto, eu desconfio que o autor sagrado, ele pensa como na época, até porque ele não tem telescópio, ele não tem um monte de coisa, de ferramentas para defender o heliocentrismo. E se ele falar assim, a Terra parou por um dia, como é que ia ficar o impacto há 400, 500 anos atrás? Pô, pessoal, não tem como botar um pensamento de hoje lá para trás, pô. Entende? Fica esquisito. Aí a questão tem a inerrância limitada. A Bíblia é inerrante somente em assuntos doutrinários salvíficos. A Bíblia não foi concebida para ensinar ciência ou história. Nem Deus revelou questões de história ou ciência aos escritores. Nessas áreas, a Bíblia reflete a compreensão da sua cultura e, portanto, pode conter erros. Então, eu não sei se dá para perceber que essa mentalidade aqui não está falando sobre a questão de erros no aspecto de que a Bíblia tem erros em si, mas a questão de que a Bíblia ela foi escrita numa época, ela foi escrita para um público original, e devido a isso, ela foi escrita com a compreensão que as pessoas daquela época tinham, até porque por mais que Deus revelaria de acordo com a capacidade de compreensão daquela pessoa. Por exemplo, hoje Deus pode falar comigo usando palavras como pendrive e smartphone. Agora, como é que Deus iria falar a palavra pendrive e smartphone em 1750?
Poderia ser até no Brasil. Primeiro que pendrive não é uma palavra brasileira. Tá entendendo? A gente aportuguesando o negócio, usa pendrive tudo junto, mas pen é pen, que é caneta, né? Então aí você olha para uma situação dessa e verifica que assim, Deus se comunicaria com um cara lá de 1750 e pouco, de acordo com a capacidade desse indivíduo de absorver conteúdo. A mesma coisa, tanto que é que na própria revelação do Apocalipse, que João fala? Vi algo semelhante a. Sinal que ele está vendo coisas que ele não está entendendo. Eu nunca tinha visto também. Entende? A Bíblia está escrito só parou. Ele falou. E qual a interpretação que nós teríamos se o mar se abriu? Bem, aí eu entendo que é diferente, porque, por exemplo, porque no caso do mar se abrir, o mar está fechado, então o mar abre. O sol para parar, o sol teria que girar, e o sol não gira em torno da Terra. Eu não sei se está para você entender. Por exemplo, eu não estou dizendo que não houve o milagre, só que o milagre na perspectiva de Josué é o sol se movendo. Entretanto, nós sabemos que é a Terra que se move, movimento de rotação e translação. A Terra roda pelo eixo de si mesmo e ela roda, ao eixo do Sol. Isso a gente já sabe. Agora, no caso do mar é diferente, por quê? Porque o mar fica fechado. Então o milagre foi o mar se abrir. No caso do Sol é diferente, por quê? Porque o Sol não roda em volta da Terra. Então ele vai parar, por que se ele não roda em volta da Terra? É a Terra que roda em torno do Sol, em torno de si mesmo, de si mesma, em torno do Sol. E aí, por exemplo, tem a inerrância de propósito, que a Bíblia é isenta de erros no sentido de concretizar o seu propósito primário, de levar as pessoas a uma comunhão pessoal com Cristo. Portanto, a Escritura é verdadeira, ou seja, inerrante, somente na medida em que realiza o seu propósito fundamental, e não por ser factual ou precisa naquilo que assevera. Esta concepção é semelhante àquela da irrelevância da inerrância. E aí, vamos ver a irrelevância da inerrância. A inerrância é substancialmente irrelevante por várias razões. A inerrância é um conceito negativo. A nossa concepção da Escritura deve ser positiva. 2. A inerrância não é um conceito bíblico. 3. Na Escritura, erro é uma questão espiritual ou moral e não intelectual. 4. A inerrância concentra a nossa atenção nos detalhes e não nas questões essenciais das Escrituras. 5. A inerrância impede uma avaliação honesta das Escrituras. 6. A inerrância produz desunião na igreja. Este conceito é semelhante ao da inerrância de propósito. Então a gente tem algumas teorias evangélicas a respeito da inerrância. E aí a gente vai falar bem breve um pouquinho sobre hermenêutica, já que a gente está falando sobre teologia e escritura no próximo vídeo.